Quem é esse cara que se parece com Shanks? Será que ele é o Shulkas? Uma réplica do Shanks? Bom, quem é essa mulher também que está com ele? Eu tenho uma opinião aqui, mas você só vai entender se você ficar comigo. Então, eu sou o John Ednos e fala, seus otakus, beleza? Deixa eu botar aqui o meu chapeuzinho porque nós vamos falar do mangá 1134, tá certo? Vamos começar aqui apenas pela capa, que temos aqui uma homenagem ao dublador do Frank, que ele está se aposentando, por isso que temos essa capa aí para homenageá-lo, tá certo? Uma outra pessoa vai começar a dublar o Frank na série animada, tá certo? No anime. Ok? Obviamente no mangá ninguém dubla, né? Mas no anime uma outra pessoa vai dublar, não vai ser mais o mesmo dublador. E aí, gente, vou ficar aqui apenas nos pontos mais importantes desse capítulo, ok? Eu não vou ficar fazendo review, vocês já leram, né? Então não vou ficar fazendo um review parte por parte, tá certo? Então vamos lá, nós temos aqui o Luffy falando que nem um chefe da Yakuza. Bom, tem algumas coisas estranhas acontecendo em Elbaf. Desde que eles chegaram em Elbaf, tem o Luffy ali, né, dizendo Gear 4 e fazendo um golpe do Gear 3. Né? Então, tem coisas estranhas acontecendo em Elbaf o tempo todo. Talvez essa seja uma coisa estranha também? Talvez. Talvez seja o Luffy pensando, pô, agora eu sou Yonko, tenho que agir como Yonko. Pode ser também, né? Não sei, mas tem muita coisa estranha acontecendo em Elbaf. A seguir, nós temos ali a Robin, né, e o Sal. Eles estão ali fazendo, ainda tendo aquela interação ali entre os dois, né, aquele momento emocionante e tal. Né? Temos a Lilith, que está voando e conversando com o Saul. Esse ponto dela estar voando pode ser uma das coisas estranhas que está acontecendo? Pode. Mas também tem a questão que a Lilith falou no capítulo passado, que o clima tecnológico de Elbaf, né? Existe um clima tecnológico lá que é muito compatível com o de Egghead. Né? Então, provavelmente os sapatos delas funcionam dentro de Elbaf por conta disso, tá certo? Um outro ponto importante é a Ripley Sensei, né, falando ali com o Luffy a respeito da sua forma branca. Ele diz que aquela forma é a sua forma livre, né? Agora, eu achei chato porque o Luffy não mostrou pra ela. Ela queria ver essa forma. Poxa, ele se transformou pro Rob Lute. Cara, Rob Lute, ele se transformou ali pra lutar com o Rob Lute. Aí pra ela ele não vai se transformar? Não precisa lutar, é só transformar, só pra mostrar mesmo e tal. Né? Mas enfim, talvez ele não vai mostrar. Um outro ponto muito estranho são os livros que crescem dentro da biblioteca. Eles saem, ficam no tamanho de um livro normal para um humano. Mas entra dentro da biblioteca, ele se torna um livro gigante. O que será que é isso? Tecnologia? Bom, a gente, né, conforme o comentário da Lilith, existe uma tecnologia em Elbaf, né, o que seria normal. Até do último capítulo lá eu fiz uma teoria a respeito de Joy Boy, né, e tudo mais. Mas vamos voltar para cá. Se vocês quiserem saber, assiste o outro vídeo. Oxi! Pode ser que Joy Boy, né, trouxe muita tecnologia para Elbaf, né, e aí nós vemos todas essas tecnologias ali, o arco-íris e tudo mais e tal. Talvez exista alguma tecnologia dentro dessa biblioteca, ou, né, é o One Piece, cara. Tem muita coisa que não se explica ali, né? Tem muitos poderes, né? A Akuma no Mi aí não é tecnologia, a Akuma no Mi, né? Então, existe alguma outra coisa aí relacionada a essa biblioteca? Então é importante a gente deixar gravado aqui, ó, porque talvez isso aí mais pra frente seja alguma coisa interessante, hein? Depois nós tivemos ali o Loki conversando com moça. Bom, esse moço aí talvez vai ser alguém aí que vai voltar, vai aparecer aí mais pra frente, vai ter alguma relevância, né? Mas, inclusive, o Loki, eu achei muito estranho. O Luffy do nada vai até ele, conversa e daqui a pouco volta.
né? Eu achei isso muito esquisito, né? Isso que aconteceu pareceu meio sem sentido, sabe? Tudo bem, ele deve ter sentido o hack do Loki, né? Apesar que ele está com Kairosek, né? Então é bem difícil ele utilizar hack com Kairosek, né? Porque ele fica ali debilitado, né? Então como é que ele usou hack e o Luffy detectou? Né? Então, bom, pelo menos o Luffy não fazia uso de hack lá em Udon, né? Na prisão de Udon lá em Wano. Então, assim, meio estranho, meio estranho. Mas, enfim, voltando aqui. Loki ali, tudo bem, essa conversa não tem muito o que falar também a respeito. Eu só quis falar isso mesmo. E aí vamos para a última página, onde tem aqui o ponto máximo que eu quero falar muita coisa a respeito aqui, galera. Prepara, porque vai ser uns 10 minutos aqui, no mínimo. Vamos lá. Primeiro, nós temos um raio caindo em algo que parece um castelo, né? Provavelmente deve ser o castelo ali do rei de Elbaf, tá certo? Essa é a minha opinião. Então nós temos um raio caindo. Ninguém viu, ninguém ouviu, né? Tudo bem, tá todo mundo ali festejando, mas será que é todo mundo? Mas enfim, todo mundo desatento aí, né? Porque ninguém viu esse raio. Beleza, nós temos duas pessoas, dois seres misteriosos que aparecem ali. Nós temos um círculo de invocação igual ao do Saturno, né? Quando Saturno se auto-invocou em Egghead e quando ele fez a invocação dos seus companheiros lá da Sala do Trono, né? Ele chamou o restante do asilo para Egghead e aí teve também aquelas mesmas, os mesmos círculos de invocação. Beleza. Porém, nós não vemos número, né? Mas, porém, nós vemos duas pessoas dentro. Gente, vamos lá. O que pode estar acontecendo? Por que não tem número? Bom, Saturno tinha o número 5, né? Os demais, é muito difícil a gente ver o número, mas tem um quadrozinho aqui que a gente consegue ver alguns números. Olha lá, nós vemos aqui para o Mars, nós vemos ele o número 3, né? Temos aqui, agora eu não me lembro, eu acho que é o Topman, se eu não me engano é o Topman, é o número, quer dizer, o Mars é o número 4, o Topman é o número 3, né? E aí depois o lado fundo é um pouquinho mais difícil de ver, então eu acho que é o número 1, né? O Nujuro talvez seja o número 1, mas não dá para ter certeza se é o número 1 ou se é o número 2. Mas se for o número 1, então no Juro é o número 1 e o Júpiter é o número 2, tá certo? Então assim, nós temos números que aparecem ali. Neste caso, não apareceu. Bom, o que eu acho disso? Pode ser duas coisas, a gente pode interpretar de duas formas, né? E lá na frente a gente vai descobrir o que é. Talvez esses dois aí, eles tenham um poder único deles. O que eu quero dizer com isso? Bom, obviamente eles estão relacionados com o Imundo Sama, né? Eles estão relacionados aí de alguma forma. O que eu acho? Imu-sama, o Imundo Sama, cria frutas, né? Frutas. Não é a mesma que a Akuma no Mi, mas ele pode criar uma espécie de fruta da qual ele entrega para a pessoa come e adquire os poderes do Imundo Sama, e aí, né, se transforma numa criatura diferente das Akumas no Mi, né? Então ele tem um elo especial ali com o Imundo Sama. Já os Goroseis, o que eu acredito que possa ser é que essa fruta, né, eu vou chamar aqui de fruta, eu nem sei se é uma fruta, mas essa fruta, ela pode ter sido dividida em 5 partes, pois obviamente ela não funciona igual uma Akuma no Mi. Então, como ela foi dividida em 5 partes, cada um recebeu um número diferente do Chucas e dessa outra mulher,
que talvez eles comeram uma fruta só para si, né? Então por isso que não tem número. A segunda vertente, a segunda opção aqui, é que duas pessoas foram invocadas e por isso que não tem número, né? E quando nós vemos aqui, ó, nós voltamos lá no capítulo 1109 do mangá, nós vemos que quando Saturno invoca o restante do asilo, lá para Egghead, nós vemos lá na Sala do Trono um círculo de invocação sem números. Isso possivelmente acontece porque, né, foi invocado 4 pessoas de uma vez ali, né? Então temos uma porta de entrada, né, da qual eles entraram e saíram em Egghead. Essa porta de entrada não tem número porque todos eles passaram por essa mesma porta e cada um saiu ali por uma porta diferente. Já aqui nesse capítulo, nós temos uma porta de saída, ok? É uma porta de saída, mas saíram 2 pessoas ao mesmo tempo, por isso que não tem números, né? Então, pode ser que tenha essa relação aí entre essas duas coisas. Mas enfim, nós temos aqui um círculo de invocação e de dentro saiu 2 seres. Temos o Chucas e temos uma mulher que está com o rosto coberto, né? Muito mistério, com certeza o Oda cobriu o rosto dela para a gente não reconhecer, ou seja, é uma personagem que nós já conhecemos. E o meu palpite é que ela é a Jeanne, a mãe da Bonnie. Olha só a semelhança que existe entre essas duas. Faz muito sentido ela aparecer agora em Elbaf, né, para poder, né, gerar mais uma tensão em cima da Bonnie ali. Nós tivemos um momento ali em Egghead, em que a Bonnie passou por momentos muito tensos da vida dela em relação ao seu pai, e agora em Elbaf, né, ela vai aparecer e ter mais outro momento ali com a Bonnie. A Bonnie não tem momento de descanso. Justamente nesse episódio em que a Bonnie encontrou uma luz no fim do túnel, né, onde a Lilith diz que pode tentar recuperar o pai dela, ela vai encontrar com a mãe, né, e o momento vai ser mais tenso ainda, né? E, gente, não faz sentido a mãe da Bonnie aparecer em outro ponto da história, né? Então, por isso que eu acho que vai ser aqui em Egghead. E aí, por que eu digo que é a mãe da Bonnie? Não é a mãe original, é provavelmente um clone ou uma réplica. Uma réplica que eu digo que talvez seja um poder do Imu-sama criar uma espécie de clone com seus poderes, né? Só que ele está criando uma outra criatura, né? Eu não tô... Agora, se for realmente um clone, talvez o Departamento de Ciência do Governo Mundial, né, lá naquela época, já estava investigando a clonagem de seres humanos, e aí eles clonaram, né, a Jeanne. Eles clonaram a Jeanne, beleza. Pode ser um clone, mas pode ser uma réplica, né, feita a partir dos poderes do Imu-sama. Então, não é bem um ser humano, só tem a aparência de um ser humano, né? Então, isso é o que eu acredito. E aí nós temos a Jeanne, que vai encontrar a Bonnie. Ela não vai reconhecer a Bonnie, né? Ela não tem lembranças dessa vida da Jeanne. Então, ela vai possivelmente até machucar a Bonnie ali, atacar a Bonnie em alguns momentos, mas ela vai tentar... Eita fé! Ela vai tentar matar a Bonnie, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque da mesma forma que aconteceu com a S-Snake, que eu chamo de Kiboa Hancock. E explicando a piada que no último vídeo que eu falei Kiboa Hancock, o pessoal não entendeu. Isso não é o nome dela. Kiboa Hancock, gente, água sanitária, sabe? Kiboa, e ela é toda branca, por isso que eu chamo ela de Kiboa Hancock.
A Kiboa Hancock, ela também é apaixonada pelo Luffy, né, igual a Boa Hancock. Então, provavelmente, essa Jeanne, né, que é uma réplica ou um clone da Jeanne original, ela provavelmente não vai conseguir matar a Bonnie. Ela talvez até cuide da Bonnie, abrace a Bonnie ali, ela talvez até afaste a Bonnie do campo de batalha. Talvez o imundo vai entender isso como uma traição, e aí ele vai matar a mãe da Bonnie, né, a mãe, diante dos olhos da Bonnie novamente, né? Então, assim, quer dizer, ela não viu a mãe dela morrendo da primeira vez, né? Mas, né, esse reencontro que iria acontecer aí, né, vai se transformar numa tragédia e a Bonnie vai ver sua mãe morrendo diante dos seus olhos. E também, né, o Kuma ali, talvez, né, vai ver a Jeanne morrendo mais uma vez, né? E aí, talvez até ela conte um pouco ali, talvez o pessoal descubra a respeito do Imundo Sama a partir desse momento, né? E aí, como eu falei aqui, possivelmente ela é um clone ou uma réplica da Jeanne, o Shukas não é irmão gêmeo do Shanks, como é dito aí na internet, né? Tem essas teorias aí, seria o Shonks, né? Não. O Shukas, ele é uma réplica, um clone também, né? Isso faria muito sentido. Eles clonaram o Shanks e aí abandonaram o bebê dentro de um baú do tesouro. Provavelmente isso já era uma estratégia do governo mundial para fazer com que piratas adotassem o Shanks, e aí, piratas adotando o Shanks, o que iria acontecer com o Shanks? Ele iria se tornar um pirata também, né? Filho de pirata, piratinha é. Então, ele iria se tornar um pirata e iria ter acesso a locais que possivelmente o governo mundial não consegue ir, a não ser através de muita luta, né? E através de luta, isso poderia ser um problema também, né? Porque iria espantar os piratas e tudo mais, né? Então, o que eles querem é que o Shanks se torne um pirata. Talvez o Shanks foi além da expectativa do governo mundial e se tornou um Yonko, e aí ele ainda fez a sua base em Elbaf, o que seria excelente para o governo mundial, porque o governo mundial queria, né, ter acesso ali a Elbaf. Então ele foi a Elbaf, e aí o Shukas, por ser igualzinho o Shanks, ele, né, consegue se infiltrar em Elbaf para poder, né, coletar informações para o governo mundial. Vamos falar aqui a respeito desse círculo de invocação aqui, que tem algo também muito interessante, né, para a gente entender melhor toda essa questão aqui. O Saturno, ele precisou navegar até a ilha de Egghead, né? Obviamente ele não chegou muito próximo, ele ficou distante da ilha de Egghead, né? Mas ele precisou se aproximar da ilha de Egghead para fazer a autoinvocação, que eu chamo de autoinvocação, ok? Esse foi o nome que eu mesmo dei aqui. Autoinvocação. Então, ou seja, ele tem, né, um limite do qual ele consegue alcançar, né? Já o que nós vemos aqui, nós vemos que o Shukas e a Jeanne, eles chegaram ali, né, eles foram num ponto muito específico, diferente do Saturno, que, né, chegou ali mais ou menos na praia, né, de Egghead. Então nós temos aí uma diferença muito grande aqui nesses dois casos, né? O que provavelmente mostra que o Shukas já havia entrado em Egghead, em Elbaf, e ele marcou aquele lugar ali para que ele pudesse fazer essa autoinvocação. Eu precisei dar uma paradinha, não sei nem onde foi exatamente que eu parei, mas vamos lá. O Saturno, ele precisou ir até Egghead de barco, né?
Se ele fosse capaz de fazer essa autoinvocação de locais muito mais distantes, não faria sentido ele ir de barco até próximo de Egghead. Ele poderia continuar lá na Sala do Trono, né? Enquanto neste capítulo, né, a gente vê ali uma autoinvocação vindo talvez de muito longe. Não acredito que tenha barcos ali em volta de Elbaf. Por quê? Vamos lá, primeiro ponto. Alguém poderia notar, né? É uma ilha de guerreiros, né? Uma ilha que possivelmente o governo mundial queira, né, bastante ter acesso ali. E aí, obviamente, eles devem ter vigias ali, vigiando o tempo todo, né, as fronteiras de Elbaf, né, como qualquer ilha que tiver um barco se aproximando, sempre vai ter alguém ali para avistar, né, vai olhar, vai falar, barcos piratas estão chegando, ou do governo mundial e tal, né, e principalmente chegando próximo do porto. Então, eu acho que alguém teria visto isso e avisado, né? E aí iria acabar com todo esse plano de chegar secretamente, apesar do trovãozão preto lá, né? Mas, né, essa chegada secreta aí iria por água abaixo se alguém avistasse o barco de longe, né? Então isso seria um problema, né? Segundo ponto, acho que Elbaf é muito grande. Esse castelo com certeza está no centro de Elbaf. Ele não está na beira da praia, ele está no centro, né? Não faz sentido colocar o castelo de um rei próximo da praia, né? Ele tem que estar no centro, um local mais protegido, né? De invasões, de navio, ataque, de bombardeio, né? Então é estratégico que esteja no centro, ok? Então assim, dificilmente, mesmo que tivesse um barco, eu acho que a ilha é tão grande que não teria, né, estaria além do limite de distância possível. Então acho que eles não conseguiriam fazer essa autoinvocação, a não ser que o Chucas já tivesse marcado aquele local, e aí, através dessa marcação, ele consegue. Aí algumas pessoas podem dizer, mas o Saturno invocou os outros velhos lá para Egghead. Tá, mas o Saturno estava em Egghead, ele fez essa invocação de longe, né? E tanto é que os demais não conseguiram eles mesmos fazer essa invocação. Foi o Saturno que precisou invocá-los, né? Então assim, e a gente não viu nesse episódio um terceiro elemento ali, né, fazendo as invocações. Apenas apareceram esses dois, né? Então, por isso que eu acredito que existe uma marca que o Chucas fez ali, né, para poder aparecer. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. Ele está num local que parece muito, né, ser um castelo, e nós vemos um trono ali ao fundo, né? Então ele está na sala do rei, o que é bastante estranho, porque mesmo que, beleza, ele tá ali se passando pelo Shanks, mas não acho que o Shanks, né, tenha esse acesso assim a Elbaf completamente, né? O que me faz pensar, beleza, pode ser que ele foi lá e tal, como um espião, entrou sorrateiramente e tal, tudo bem. Mas me fez pensar numa outra coisinha aqui, numa outra possibilidade bem interessante, né? Que possivelmente quem venceu o Loki, quem derrotou o Loki foi o Chucas, não foi o Shanks, né? Mas o Shanks, beleza, ele se aproveitou disso aí, né? Mesmo ele não tendo feito nada, mas pô, ele queria estar ali em Elbaf, né? Ele achou que seria um local bom para ele botar a base dele ali, né? Provavelmente ele tem informações importantes a respeito de Elbaf, e aí ele, né? Beleza, então foi eu mesmo, foi eu. Mas eu acho que pode ter sido o Chucas, que na realidade matou o rei de Elbaf e incriminou o Loki, né? Então o Loki não queria matar o pai, né? Talvez eles até tiveram uma discussão mesmo, possivelmente, né?
mas ele não tentou matar o pai dele. E aí o Shulkas foi lá, matou o pai dele, incriminou o Loki, e aí o Loki foi preso, né? E o Shanks recebeu toda a glória de ter feito, né, de ter capturado esse filho louco do rei, né, que matou o próprio pai. Bom, muitas perguntas, mas sabe qual é a resposta boa? A resposta boa para todas as perguntas, ó, é essa camisa aqui, ó. Sucesso sempre, galera. É uma camisa inspiracional da qual você vai vestir e vai se sentir, ó, inspirado para vencer, para conquistar, para progredir na sua vida. Então, ó, é a vestimenta do sucesso, cara. Quem veste essa camisa aqui está preparado para qualquer coisa. E quer comprar essa camisa aqui, ó, vai no linkzinho que tá bem aqui embaixo. Você pode usar o cupom JOHN10, que tá desse lado aqui, ó, e você vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na quinta. Qualquer compra, cara, você vai lá e tem 10% de desconto nas camisas que você quiser comprar. Então, clica no link, acessa e compre, beleza? Então é isso aí, falou!